Amém. É, as irmãs já estão entrando aí, eu não consigo muito ver aqui. Tá, vocês estão me ouvindo bem? Sim? Então, ok. Vamos começar. A irmã Márcia, né, ela me pediu, a irmã Gleides também, né? Gleides, isso? Me pediu que eu estivesse trazendo uma palavra sobre libertação, né? Para nossa meditação hoje, né? Nessa sexta-feira. E, e realmente esse tema é um tema assim que eu gosto muito de falar. É, eu não sei se Deus me encaminhou, né? Primeiramente eu quero me apresentar, né? Para quem não me conhece, né? Acho que sou a Márcia mesmo. A Márcia está aí. Eu sou pastora Marinéia, aqui da Igreja Batista Nova Aliança de Timóteo. Essa semana, a semana que vem, nós vamos fazer 30 anos da nossa Igreja Batista Nova Aliança, né? E para a glória de Deus, nós temos igreja aqui, nós temos alguns trabalhos fora também da cidade, nós temos no Rio Grande do Sul, Espírito Santo, temos também um núcleo aí nos Estados Unidos, e em breve a gente vai voltar, né, a retornar lá para a Holanda para ampliar também um núcleo, né? E para a glória de Deus, nós estamos ainda, né? Indo e pregando a palavra do Senhor, aonde o Senhor nos mandar. Amém? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Evangelho de João, capítulo 8, que retrata muito sobre isso, né? 8, somente o verso 32 até o 36. Vocês encontraram aí? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ok? Estão ouvindo? Eu estou sentindo um pouquinho de. Tá dando para ouvir aí, irmãs? Estamos ouvindo Estamos sim. ouvindo sim. É porque às Ah, vezes vai beleza. entrar algumas irmãs, aí o microfone delas depois que fecha, aí às vezes pode dar uma interferência, viu, pastora? Tá, Mas deixa eu só aumentar o estamos meu ouvindo. microfone. Tá ok. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. O verso 36 diz assim: se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então a palavra do Senhor diz no Evangelho de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Se o filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí vem a pergunta: livre de quê? Libertar de quê? Não é isso que o próprio povo estava perguntando a Jesus? Ah, mas nós somos descendência de Abraão e nós nunca fomos escravos. Como você está dizendo que nós seremos livres? Mas o Senhor estava falando a respeito da vida espiritual, né? Jesus disse assim: em verdade, verdade, vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado, né? E às vezes a gente vê, queridos, dentro da casa de Deus, pessoas que já aceitaram a Jesus, que já estão caminhando, já foram batizados, já foram discipulados, mas muitas vezes ainda a gente vê pessoas que estão presas, que estão amarradas, que não consegue, a vida dele não consegue ir para frente. A gente vê isso na família. E isso a gente, quando a gente olha ao nosso derredor, a gente vê até isso dentro da nossa própria família. Coisas que acontecem que a gente pergunta assim, meu Deus, mas nós não somos servos do Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor está permitindo eu passar essas coisas? Mas
a palavra do Senhor diz que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muitas pessoas que conhecem a verdade, mas talvez eles preferem não ser libertos, né? Porque a libertação é um processo que a gente passa, que todo cristão passa, de renunciar às coisas velhas, às coisas do passado, às bagagens que muitas vezes nós trouxemos, né? Da nossa família, dos nossos ancestrais. E às vezes a gente carrega aquele peso, aquele do pecado, do passado, não entendendo, não compreendendo a realidade da palavra de Deus que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? E muitas vezes o Senhor permite a gente ver certas coisas para que nós entendamos, né? Porque o homem, na sua essência, cada um de nós, né? Desde quando nós nascemos, desde a nossa infância, nós tivemos uma família, nós vivíamos em um lar, nós vivemos em uma família, e cada família tem o seu jeito de ser, tem o seu jeito, talvez teve o seu jeito de cultuar, ou serviu a outros deuses, ou se envolveu com o ocultismo, ou se envolveu com né, bruxaria, com coisas. E às vezes nós viemos com a nossa. Quando nós chegamos na nossa idade, né, racional, nós aceitamos Jesus e às vezes achamos que isso não nos perturba mais. É claro que a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas a gente sabe, queridos, que o diabo, o meu esposo sempre fala que ele é um lutador, que ele sabe que ele está vencido, mas ele não deixa de subir no ringue. Porque ele quer a todo momento jogar o nosso passado, as nossas heranças, quer que a gente venha carregar uma herança talvez maldita dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, porque talvez eles se envolveram com coisas que não agradaram a Deus. E aí, às vezes, o inimigo vem e quer nos perturbar, quer perturbar a nossa vida, quer perturbar a nossa linhagem, a nossa descendência. E nós temos que entender isso, porque a palavra do Senhor diz que o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. E às vezes a gente pergunta: libertar de quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu entendo a verdade de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, que é a verdade de Deus para a minha vida, eu começo a achar nela coisas que às vezes eu até mesmo praticava e que agora eu não posso praticar mais. Por quê? Porque agora eu aceitei a Jesus Cristo como meu Deus, agora eu sou uma nova criatura, então as coisas velhas que eu fazia, que eu achava que era normal, que todo mundo faz, agora eu não posso fazer, porque eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Mas muitas pessoas, elas não têm esse entendimento. Às vezes elas estão carregadas de pecados que não foram confessados, que não se arrependeram daquilo que fizeram. E a palavra do Senhor diz que essa iniquidade, a iniquidade é pecados que não foram confessados. E muitas pessoas acham que estão dentro da casa de Deus, que podem seguir uma vida espiritual triunfante, deixando às vezes coisas atrás que precisam ser consertadas. Coisas que fizeram, né? Claro que na ignorância, e o Senhor disse que o Senhor não leva em conta o tempo de ignorância, né? Ele não leva em conta. Mas às vezes nós fizemos coisas que foram desagradáveis aos olhos do Senhor. Né? E a palavra do Senhor diz em Deuteronômio 29 que todas essas maldições vão chegar até nós se nós
agora, entendendo a palavra, não quebrar esses pactos, não quebrar esses vínculos, esses acessos que muitas vezes o inimigo usa para poder chegar até nós e até a nossa família. Então, libertar de quê? Do pecado, das maldições, do engano. A palavra do Senhor diz em Oséias, no capítulo 4, verso 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E muitas vezes a gente deixa de ler a palavra de Deus, né? A gente só não faz um estudo mais aprofundado. Talvez até mesmo por preguiça, porque o diabo não quer que você leia, o diabo não quer que você entenda, o diabo não quer que você tenha interesse na palavra de Deus. Que o inimigo quer que você fique enganada. Porque quando você descobre as verdades, as promessas de Deus para a sua vida na palavra de Deus, aí você vai entender que você tem autoridade para mandar ele embora da sua vida. Amém? Quando eu falo maldição, o que é maldição? Maldição é um chamamento do mal, um sofrimento, uma desgraça sobre alguém ou alguma coisa. Trata-se, portanto, de uma permissão dada por Deus ao diabo para causar dano. A maldição nos alcança quando nós avançamos os limites determinados pela palavra de Deus, quando nós quebramos as leis, quando nós quebramos as alianças, ou quando nós fazemos pactos, cometendo ou carregando pecados cometidos por nós mesmos ou pelos nossos antepassados. Quando a gente vê, eu já falei, né, a respeito de famílias, por exemplo, a minha família mesmo era toda católica. Eu me converti quando eu tinha 16 anos. Minha mãe, ela foi chamada na porta, né, da igreja católica. Deus deu uma revelação para ela. Eu até me lembrei da irmã Sueli cantando o hino da harpa. Ela gosta demais dos hinos da harpa. Ela é uma pessoa que canta, uma mulher de oração, uma mulher que vai no monte, uma mulher que busca, realmente. É uma intercessora. Mas as maldições, então, elas nos alcançam quando nós avançamos um limite determinado por Deus. Ou seja, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, quando nós quebramos alianças, fazemos pacto. E às vezes tem muitas pessoas que precisam voltar lá atrás, queridos, e quebrar esses pactos que foram feitos com outros deuses. Pessoas que se envolveram com o ocultismo, que se envolveram com magia negra, com coisas, né, que não agradam ao Senhor. Até mesmo os nossos pais, os nossos antepassados. Nós temos que ir diante de Deus com confessar esse pecado, né, da linhagem familiar, com arrependimento, arrepender, porque muitas vezes eles fizeram também na ignorância e não conheciam o Senhor. Mas hoje nós conhecemos e nós podemos, então, quebrar em nome de Jesus todos esses pactos que foram feitos. Porque a gente vê, queridos, por mais que as pessoas falem assim, Marinéia, minha maldição não existe. Ai, como eu queria, queridos, que isso fosse verdade. Mas na realidade não é isso que a gente vê. Não é isso que a gente vê quando a gente ministra na vida das pessoas. Que quantas pessoas estão presas, quantas pessoas não conseguem se desvendar se desvencilhar do passado, sair, não conseguem progredir financeiramente. Às vezes a pessoa é até estudada, é formada, é graduada, mas ela não consegue, porque ela está presa, está amarrado. E a gente sabe, né, que em Jesus nós podemos ser livres. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, queridos, é só através de Jesus Cristo. Através de quê? Confissão e arrependimento. Por quê? Porque quando você quebra um mandamento, uma aliança, um juramento
com Deus, isso vai trazer consequências. Deus não vai deixar de nos corrigir, não, queridos. Ele vai nos corrigir. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor corrige a todo filho, todo aquele que ele tem como filho. E a Bíblia diz: se estáis sem correção e sem disciplina, não sois filhos, sois bastardos. Né? O Senhor é muito claro. É muito claro a palavra do Senhor, né? E a maldição, ela vem o quê? Para denunciar as desordens espirituais que às vezes tem na nossa vida. Ou seja, ou tem na nossa família, ou algo que veio, né, geracional, através da nossa geração, demônios familiares que às vezes acompanham, e demônios territoriais. Por que eu falo com você? Porque quando Jesus chegou lá em Gadara, aquele demônio chegou correndo e foi atrás de Jesus e falou: por que vieste nos atormentar fora do tempo? Aquele demônio era um demônio territorial, que ficava ali, entre os sepulcros. E ali, quando ele viu que Jesus chegou, ele não suportou, né, a presença e a glória e a majestade do nosso Deus. E é assim também vai acontecer na nossa vida, querido. Então, como eu falei com vocês, não tem como nós quebrarmos essa maldição sem arrependimento, sem confissão, sem humilhação, porque nós precisamos alinhar a nossa mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é espada de dois gumes. Ela corta, ela penetra até a ponto de dividir a nossa alma e intenção do coração. Porque o Senhor nos conhece. E às vezes nós vemos, como eu disse para vocês, eu queria muito acreditar que não existe, que ninguém carrega isso. Mas eu vivi uma história na minha vida, você está entendendo? Com meu filho, que depois vou passar até o link aí para vocês, se quiserem assistir o testemunho, não tem como eu contar tudo aqui agora. É do meu filho que saiu da presença do Senhor. Ele era um menino muito usado pelo Senhor. E mais os 17 anos ele saiu e viveu pelo mundo afora, morou até em Londres aí. E ele ficou 9 anos afastado. Ele disse: mãe, quando eu cheguei no fundo do poço, eu ainda cavei mais ainda e ele não via como sair. Mas pela misericórdia e a graça do Senhor, o Senhor resgatou a vida dele. Né? Vai fazer 10 meses que ele voltou para a presença do Senhor e agora ele já está ministrando para a glória de Deus. Mas quando eu passei por esse momento, eu questionei a Deus. Falei: Deus, eu casei virgem, eu casei com meu esposo, nós vivemos uma vida para o Senhor, nós vivemos uma vida de santidade, de renúncia, de levar a palavra do Senhor. E por que o meu filho está passando isso? Eu não aceito isso na minha vida. Eu comecei a questionar Deus, a buscar Deus. E na época eu fiz até um curso com a Neuza Tioc a respeito de cura e libertação, né? Libertação e cura interior, porque ela trabalhava muito nessa área. E aí a gente foi aprendendo certas coisas que realmente a gente tinha que renunciar, quebrar alguns pactos. É algo que eles fizeram lá atrás, você está entendendo? Um pacto que depois Deus me mostrou que o meu avô tinha feito um pacto e eu precisava quebrar isso para não carregar isso na minha linhagem. E para a glória de Deus, o Senhor está fazendo, né? Então, é um histórico familiar que às vezes a gente vê, as pessoas vivem ou saíram de um histórico familiar de promiscuidade, de prostituição, de adultério, herança maldita, de pornografia, de fornicação, abuso, sexo, fora da aliança do casamento. Você está entendendo? Quantas pessoas que vieram de um mundo de prostituição. E hoje, eles precisam adentrar dentro da palavra de Deus, dos preceitos, dos mandamentos do Senhor, porque senão aqueles espíritos malignos que outrora andava é, com eles, tende a querer voltar
Mas é por isso que a pessoa tem que estar atenta, tem que estar ligada e repreender em nome de Jesus, né? E viver uma nova história, uma nova vida em Cristo. Não foi isso mesmo que aconteceu com aquela mulher samaritana? Quando ela teve um encontro com Jesus, o Senhor disse para ela, me dá água para beber. Ela falou, como que você está me pedindo água, sendo que você é um judeu? E os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas Jesus disse assim, você não sabe com quem você está falando. Se você soubesse quem é que te pede água, você que me pediria água e eu lhe daria água da vida. E você nunca mais teria sede. E Jesus então vira para aquela mulher e fala assim, chama o teu marido e vem cá. Ela falou, eu não tenho marido. Jesus falou, bem você dissesse. Porque você já teve 5 maridos e agora o que você tem não é teu. Aquela mulher disse, vejo que o Senhor é profeta. Queridos, e às vezes a gente vê mulheres nessa situação. É um relacionamento atrás do outro. Há poucos dias eu estava conversando com a mulher que ela já está partindo por 3º relacionamento. Eu ainda brinquei com meu esposo e quase que eu falei, eu vou pôr a mão no peito dela e falou, 3º e último em nome de Jesus. Queridos, e a gente não pode ter esse preconceito, né? Porque o próprio Jesus falou, esta mulher teve 5 maridos e agora o que ela tem não é teu. Mas aquela mulher, no dia que ela teve um encontro com Jesus, ela realmente viu a sua vida transformada, né? E às vezes a gente vê isso acontecendo na vida de muitas mulheres. Mulheres que estão buscando relacionamentos, alegria, satisfação, né? Em relacionamentos. Às vezes as mulheres são pessoas assim tão frágeis, tão... O apóstolo Paulo diz que as mulheres deveriam vigiar por causa dos falsos mestres que introduzem dentro das casas, buscando mulheres nécias, enroladas, né, com as coisas do mundo. E às vezes a gente vê isso, que as mulheres são tão vulneráveis, as mulheres são tão sensíveis, a ponto como se diz, estão à procura de um Dom Juan para resolver os problemas delas, né? Querem ser felizes, querem ter um casamento, quer ter uma casa, mas às vezes se entregam, irmãos. Às vezes caem em laços, em ciladas. Nós temos visto isso dentro das igrejas. As mulheres, assim, sendo levadas de qualquer maneira. E elas oferecem como se estivessem numa banca. Não se valorizam. E acabam encontrando pessoas também que não vai valorizar elas. E aí vai ser um relacionamento, vai ser só mais um relacionamento, talvez, né? E lá na frente ela vai ver que não são as pessoas, não é o relacionamento, não é o marido, não é nada desse mundo que pode preencher o nosso vazio. A única coisa que pode preencher o nosso vazio, saciar a nossa alma, saciar a nossa sede, como aquela mulher samaritana, é somente um relacionamento com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva que tira toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o desespero, toda a falta de paz, de esperança. Porque a gente vê como as mulheres estão cansadas, sobrecarregadas, como as mulheres estão à busca de um tratamento estético porque muitas vezes está querendo chamar a atenção, irmãos. E às vezes elas apelam até para os excessos de procedimentos estéticos. Às vezes a gente vê essas mulheres e coloca botox. Eu não estou aqui falando de você ficar bonita, de você buscar um corpo, né, saudável. Mas é isso, a irmã colocou aqui, né, insegurança, carência, uma carência emocional terrível. E elas querem, tipo assim, chamar a atenção através disso.
E a gente vê que elas estão, tipo assim, saindo dos limites, saindo da medida, saindo do padrão de Deus para a mulher de Deus, para uma mulher que, né, que tem que ser cheia do Espírito Santo. E às vezes nós temos visto isso dentro das nossas igrejas, nós temos visto isso com nossas amigas, com as pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que estão gritando por socorro, né? Não sabendo elas que elas podem abrir o seu coração e o Senhor pode saciar essa sede. Outras pessoas tiveram um histórico familiar de roubo de fruto, de usurpação de terras, heranças, negócios ilícitos, desonestidades, dificuldade financeira. Meu Deus, quantas mulheres que vivem endividadas. Não pode ver um cartão de crédito, não pode ver uma loja em promoção. Queridas, nós gostamos de fazer compra. Eu também gosto, eu amo, né? Todas as mulheres gostam. Mas a gente tem que buscar o equilíbrio do Senhor. Nós temos que pedir graça ao Senhor, porque muitas mulheres, às vezes, endividam a família e faz a família perder, né? É, é, ou seja, aquilo que é de mais necessário para ela, né? Coloca a família em dificuldade, coloca o esposo em dificuldade. Por quê? Porque não pediu o Senhor para frear, não pediu o Espírito Santo para dar limites, não tem limites. Então, a mulher que é controlada pelo Espírito Santo, ela não sai aí comprando coisas que não precisam, desnecessárias. Porque às vezes nós temos isso, querido, nós estamos tristes, vamos comprar que nós vamos melhorar, nós vamos alegrar. Mas depois a fatura vem. E aí? Tem dinheiro para pagar? Como é que vai ser? Aí coloca a família, né, em situação difícil. Roubadores, devoradores, falência, histórico familiar de alcoolismo, de drogas, cigarro, vício de jogo. Queridos, isso são coisas que às vezes nós trazemos na nossa bagagem familiar. Histórico familiar de enfermidades, do câncer, diabetes, né? Tantas doenças que vêm através da família. Isso tudo nós podemos repreender em nome de Jesus, cuidar da nossa saúde, se nós também temos o histórico. Nós não vamos, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade. Eu não, achando que a gente pode viver e comer qualquer coisa. Nós temos que cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Amém? Histórico familiar de ocultismo, umbanda, candomblé, espiritismo, idolatria, cegueira espiritual. O Salmo 115, 8 diz assim: tornem-se semelhantes a eles os que fazem e a todos aqueles que nele confiam. Queridos, a maioria de nós, né? Eu creio assim, que nós viemos do catolicismo, que nós viemos de uma cultura pagã, que adorava santos, que fazia promessas. Mas no dia que nós encontramos Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós abandonamos todas essas coisas para seguir e fazer a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz em 1 João, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, diz assim: não foi com prata nem com ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi com o sangue precioso de Jesus, o Cordeiro Imaculado. Não foi com prata, nem com ouro que nós fomos resgatados. Da nossa vã maneira de viver, que por tradição nós recebemos dos nossos pais. Tradição. Tem muitas pessoas que você vai falar a palavra para ele e fala assim: não, mas a minha família tem uma tradição, nós somos católicos, minha avó foi católica, meu avô, eu vou morrer católico. Nós temos que ser livres das tradições. Como que Jesus enfrentava tanto, né? Aquele povo naquela época, que aquele povo estava cheio de tradição.
Eles não reconheceram Jesus como o Filho de Deus porque eles estavam presos em tradições. E às vezes nós estamos assim. E nós precisamos renunciar, nós precisamos de libertação, libertar de nós mesmos, daquilo que nós achamos que é certo. Nós temos um professor, o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que ele veio e ele nos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo pode nos ensinar, querido. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele te dá. E por que às vezes a gente erra tanto? A Bíblia diz, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Ou seja, porque nós não buscamos na palavra de Deus. Nós não buscamos naquilo. Porque a gente está vendo que tudo está se tornando normal, queridos. Tudo está normal no mundo, né? A gente vê isso, foi agora, em outubro, dia 31, dia das bruxas. Isso era lá nos Estados Unidos, agora se tornou normal, né? Aqui no Brasil e tudo, e até os crentes estão enfeitando os filhos. Meu Deus, a gente pensa como que esse povo é uma ignorância, é uma cegueira espiritual, e aos pais acham que não tem nada a ver. E o diabo está entrando dentro das casas, estão destruindo as famílias, destruindo os filhos e ceifando esta geração. Queridos, mas o Senhor está levantando mulheres. O Senhor está te levantando como mulher de Deus. E o Senhor nos diz que nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e nada nos fará dano algum. Querido, você tem que entender que esta palavra é a verdade. Você tem que deixar essa palavra queimar no seu coração e você saber que você tem autoridade no nome de Jesus. E não deixar que o diabo entre dentro de sua casa e destrua sua família, destrua seus filhos. Há poder no nome e no sangue de Jesus. A Bíblia diz no Salmo 91, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meu dia. Nada, não temerás espanto noturno. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Querido, nós temos que crer e tomar posse desta palavra. O Salmo 127 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham aqueles que edificam. Espera aí, vamos voltar lá. Se o Senhor não edificar a casa, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É o Senhor que guarda a cidade. É o Senhor que guarda a nossa casa. É o Senhor que guarda os nossos filhos. É o Senhor que tem nos guardado nesse mundo de trevas. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está morto, dorme no maligno. E como nós vamos sobreviver a um estado de inércia, de prisão espiritual, se nós não estivermos ativadas com o Espírito Santo, queridos? Nós precisamos estar ativadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero te perguntar, como você está lidando com a sua autoestima? Como é que você está? Você está achando o quê? Porque mulher sempre se queixa, né? Ah, eu tô gorda, eu tô feia, eu tô cheia de ruga, eu tô isso, eu tô velha. E muitas vezes a pessoa entra num estado de depressão, se depreciando, se achando feia, se achando gorda. Você está entendendo? E o inimigo, ele trabalha nisso aí. Aí ele vem trazendo raiz de amargura para o seu coração. Ele vai trazendo tristeza. Ele vai trazendo angústia para o seu coração.
E daí a pouco você não sente mais vontade de viver. Você não quer mais ir para a igreja. Porque às vezes você fica se comparando com outras pessoas, com outras mulheres. Querida, você é única, você é filha de Deus, você é serva de Deus. Saiba que o melhor de Deus está preparado para você. Não deixe que esses pensamentos, que essas fortalezas venham impedir você de viver a vida vitoriosa em Deus. Sabe por quê? Porque os nossos pensamentos são fortalezas. Mas a Bíblia diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Ou seja, fortaleza é aquilo que te prende ao pensamento. Porque a mente que controla, é a nossa mente que controla o nosso corpo. E já tem um ditado: mente vazia, oficina do diabo. E nós temos que estar com a nossa mente renovada. Romanos capítulo 2, 12, verso 1 e 2, né? Verso 2: não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mente renovada, mente ativada. É todo o lixo que o diabo põe aqui. Você vai pedir: Jesus, cobre a minha mente com teu sangue. Meu Deus, guarda os meus pensamentos. Livra, Senhor. É como o salmista diz: não porei coisa má aos meus olhos, porque é tudo aquilo que a gente vê. Cuidado com aquilo que você vê na internet. Cuidado, mulher. Porque tem muitas mulheres também que estão aprofundadas na pornografia. Queridas, e se a mulher estiver assim, você não tem comunhão com Deus. Você precisa de se libertar, você precisa de libertação. E eu quero te perguntar também o que você tem feito com o seu tempo, como você está lidando com o seu tempo. Porque às vezes a gente gosta muito de jogar as coisas para frente, né? Depois eu faço, depois eu vou, depois eu arrumo a casa, depois eu faço isso. Quando a gente assusta, querido, nós estamos emaranhados. Nós estamos igual uma barata tonta, porque nós não estamos dando conta de fazer as coisas. E vocês já estão vendo como que o tempo está passando tão rápido. E a Bíblia diz que os nossos dias, né? Seriam, ó. Se os tempos não fossem abreviados, até os escolhidos se perderiam. Querido, as coisas, os sinais estão acontecendo muito rápido, porque Jesus está voltando. Jesus em breve vem buscar a sua noiva, a sua igreja. E como estão as suas vestes? Como está as suas lâmpadas? Como estão as suas lâmpadas? Sabe por quê? Porque naquela parábola das 10 virgens, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As loucas não levaram azeite consigo. E as 5 prudentes levaram. Mas diz a Bíblia que como o noivo, como tardou o noivo, todas tosquenejaram, todas dormiram. E de repente, eles ouviram: "E aí vem o noivo." E elas olharam, aquelas virgens nécias viram que as suas lâmpadas estavam se apagando. E elas então viraram para as prudentes e diz: "Dai-nos do vosso azeite." E elas disseram: "Nós não podemos dar, porque senão vai faltar para vocês e para mim também, para nós também. Vai aos que compram." E elas foram comprar, e quando voltaram, o noivo já tinha voltado e já tinha fechado a porta. Queridas, cuidado com este mundo. Cuidado com as coisas que o inferno, que o diabo, as bandejas do inimigo. Cuidado, porque nós estamos vivendo a última hora. Nós somos a última geração. Segundo Mateus capítulo 24, todas as coisas estão, os sinais estão se cumprindo, querido.
E nós temos que estar com as nossas vestes alvejadas no sangue de Jesus, com as nossas lâmpadas acesas. E isso é através do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos ativa. É o Espírito Santo que nos dá força. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque às vezes nós não temos nem força para orar. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele intercede por você. Queridos, eu quero, em nome de Jesus, que você coloque a mão no seu coração. Porque eu não sei o que você tem guardado ao longo da sua história. O que você viveu. O que você presenciou. O que você sofreu na infância. Se foi um abuso, se foi uma violência doméstica. Se foi um desprezo de pai, de mãe. Eu não sei se você foi tratado com indiferença. Se algo causou alguma amargura, alguma mágoa no seu coração. Ou às vezes você está dentro de casa, está sendo repudiada pelo seu próprio marido. Ou seja, seu marido está dentro de casa, mas não cuida de você, não trata você com dignidade. Eu não sei a situação que você está vivendo. Ou que você viveu uma derrota, um fracasso. Mas eu quero te dizer, Jesus Cristo, ele é poderoso para mudar a sua história. Jesus Cristo é poderoso para reverter aquilo que você está passando ou a sua família. Nós somos chamadas, mulheres, para sermos submissas aos nossos maridos. E eles cuidar de nós, amar a nós como Cristo amou a igreja. Mas muitas vezes nós não damos a oportunidade desse homem ser o sacerdote do lar. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos tomar a frente, passar na frente, porque ele é muito lento. Porque às vezes a gente acha, nossa, ele está demorando a fazer, então eu vou fazer. E muitas vezes nós quebramos a cara. Muitas vezes nós passamos na frente de Deus. Muitas vezes nós queremos dar um jeitinho. Assim como foi a promessa do Senhor para Abraão e Sara. Deus disse que daria um filho e Sara falou, mas nós já estamos muito velhos, vou dar um jeito aqui, vamos fazer essa profecia, essa promessa se cumprir. E deu então a sua serva Agar para Abraão. E veja a complicação que foi. Queridos, Deus tem uma promessa para nós. E nós vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Mas eu quero, em nome de Jesus, se você quebrou alguma aliança com o Senhor, é tempo de você reatar esta aliança. É tempo de você fazer um concerto com Deus. Se você está fria espiritualmente, se você não está tendo prazer em ler a palavra de Deus, se você não está tendo prazer em orar, e muitas vezes isso, querido, são coisas também que vêm para nos prender. Isso são os sintomas de pessoas aprisionadas. Pessoas que não conseguem sentir a presença de Deus. Queridos, quando está dentro da casa de Deus, o fogo está caindo, mas ele está ali, ele está inerte, ele está longe, ele está apático, ele está numa frieza, numa apatia espiritual. Isso são sintomas de pessoas aprisionadas. Pessoas que têm dificuldade de sentir Deus nos cultos, têm dificuldade de ler a Bíblia, sente dificuldade para orar sozinho, não consegue desenvolver um devocional, não consegue crescer espiritualmente, tem 20 anos, está dentro da igreja, a mesma coisa, não muda. Não cresce espiritualmente, não amadurece. Apóstolo Paulo diz assim, que não sejamos mais meninos na fé. É isso que o Senhor espera de nós, maturidade espiritual, crescimento espiritual. Mas tem pessoas que estão presas, que estão amarradas.
que não crescem, são meninos inconstantes, levados a qualquer vento, a um vento de doutrina. Ali está isso acontecendo, isso. Aqui está acontecendo milagre. Ali está acontecendo. Não tem permanência. Tem pessoas que é difícil até parar em igrejas. Sempre. É um ano está em uma, no outro ano está em outra, porque aconteceu isso. Queridos, será que o problema é os pastores? Será que o problema é a igreja? Ou será que o problema é eu ou é você? Nós temos que refletir e pensar. Porque o diabo quer que a gente viva uma vida assim para quê? Uma vida que não tem raiz. A pessoa não se enraiza, não se enraiza, não vem enraizar na palavra, numa igreja, num ministério. São pessoas que são levadas. Queridos, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Senhor, nós temos o Espírito Santo. Aonde nós dobrarmos o nosso joelho, o Espírito Santo fala conosco. O Senhor nos dá uma palavra. Nós não precisamos ficar feito macaco andando para aqui e para ali, não. Não consegue sentir o que os outros sentem. A vida sexual é um problema, porque não sente nada. Quantas mulheres frias sexualmente? Nunca conseguiu chegar a um orgasmo. Não tem prazer com o marido. Queridos, eu sei que muitas vezes às vezes, os próprios parceiros que não têm paciência de levar ali a mulher a ser estimulada, a sentir o prazer, sentir o toque. Mas isso também é motivo de oração. É motivo de você colocar diante de Deus: Senhor, abençoa minha vida sexual. Senhor, eu sou uma mulher de Deus, eu não quero ser uma mulher fria. Eu quero ser uma mulher cheia do fogo de Deus. E eu quero satisfazer o meu esposo. E ser satisfeita nele. Em nome de Jesus. Amém? Conhece a verdade, mas não é liberto. Uma coisa é conhecer. Outra coisa é aceitar e deixar ser conduzido por esta verdade. Porque esta verdade nos confronta. Todos os dias nós somos confrontados pela palavra. Todos os dias. O Senhor diz: aquele que quer seguir a mim, toma a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. O Senhor está falando de renúncia. O Senhor está falando de deixar as coisas velhas, deixar as bagagens. Sabe por quê, querido? Pecado é sujeira que alimenta demônios. E muitas vezes nós carregamos essas bagagens, carregamos essas coisas. Mas o Senhor quer trocar o nosso fardo. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo do Senhor é suave e o fardo é leve. Mas muitas vezes nós estamos carregando um fardo pesado, um fardo que não é nosso, um fardo que era já para a gente ter lançado sobre o Senhor, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele está cuidando de nós. É Ele que cuida de nós. É Ele que cuida de você. Você está entendendo? Então, não permita viver uma vida carregando bagagens que não é sua, bagagens que o Senhor já te ofereceu para trocar, para lançar sobre ele a sua ansiedade, os seus problemas, os seus desejos, as suas ansiedades. Lance sobre ele e ele vai te dar um fardo leve e um jugo suave. Porque essa é a promessa do Senhor. Amém? Muitas vezes, nós tentamos viver uma nova história.
A gente tenta viver uma nova história, viver uma nova vida, mas as coisas não saem do lugar. Tudo tá a mesma coisa. Você vive, é como se estivesse numa roda gigante. Acha que está saindo do lugar, mas tá ali rodando. E não é essa a vida que o Senhor tem para nós. A vida que o Senhor tem para nós é uma vida de progressividade e alcance. E tem uma frase que meu esposo prega que eu acho muito bonita. Ele fala assim: se você quer parar na fé, se você quer estacionar na fé, o diabo arruma vaga. Isso é muito forte, querido, porque ele arruma mesmo. E nós temos visto muitas pessoas num tempo como esse, parando, estacionando na fé. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia do teu povo. Porque a palavra do Senhor diz: ao ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Credes no Senhor. Confia nele, espera nele. Muitas vezes um casamento desestruturado, o desemprego, a doença. Eu quero dizer, você pode vir da pior família, conviver pessoas que não têm caráter. Mas se você escolher ser fiel ao Senhor, tem a hora de ser provado, mas também tem a hora de ser honrado, queridos, tá? Esta prova, porque provação o Senhor nos permite passar, né? Nós somos provados para sermos aprovados por Ele. Mas eu quero, em nome de Jesus, agora, fazer uma oração. E em nome de Jesus, que você feche os seus olhos e receba, em nome de Jesus. Saia desse estado de vitimização. Não é essa a vida que o Senhor tem para você. Porque tem pessoas que dizem assim, é melhor morrer. Ai, uma vida assim, coitadinha de mim. Coitadinho de mim. As pessoas acham que estão chamando a atenção de Deus assim. Não tá. Não é dessa forma que você vai chamar a atenção de Deus. É você orando, é você crendo, é você confiando. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É mudar a sua vida, é melhorar os seus caminhos. Saia desse estado de vitimização. Em nome de Jesus, eu quero agora orar e profetizar na sua vida. Em nome de Jesus, agora, eu quero pedir, Senhor, que toda semeadura que não foi nossa, mas foi dos nossos antepassados, foi dos nossos pais, dos nossos avós, em nome de Jesus, eu quero agora romper com ela. Eu não aceito ela na minha vida e nem na vida dos meus filhos, na minha descendência. Em nome de Jesus, quebra agora, Senhor, todos os acessos que davam legalidades, que davam brechas para os demônios entrarem e perturbar a minha vida, e perturbar a minha família, e perturbar o meu lar, a minha vida conjugal, a minha vida sentimental, a minha vida profissional. Em nome de Jesus, agora, eu rejeito todo mal. Eu não aceito agora, em nome de Jesus, espíritos invejosos, palavras de praga, maldição, olho grande, palavras impetradas, gestos, olhares malignos, Senhor. Tudo que foram lançados contra a minha vida, coisas amaldiçoadas, anátema, em nome de Jesus eu rejeito na minha casa, eu rejeito na minha vida. E em nome de Jesus, se tiver alguma coisa nas nossas casas, que o Espírito Santo venha nos mostrar, que o Espírito Santo venha te falar. Em nome de Jesus,
presentes sacrificados a ídolos, Senhor. Em nome de Jesus, coisas que às vezes nós ganhamos. Achamos que a pessoa estava com desejo bom, com coração bom, mas foi coisas, meu Pai, que foram sacrificadas, que foram coisas mal desejadas, para que nos trouxessem transtornos, que nos trouxessem prisões, para que, ó Pai, influenciasse na nossa vida financeira, que amarrasse a nossa vida financeira, a nossa vida sentimental. Em nome de Jesus, seja quebrado agora. Eu quebro esse laço em nome de Jesus. Eu rompo com esta herança em nome de Jesus. Roupas, amuletos, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, agora o laço, quebra o vínculo. Arranque agora o amaranhado do diabo. Em nome de Jesus Cristo. Pai, eu coloco a vida de cada mulher que está aqui agora me ouvindo. Espírito Santo, o Senhor conhece a vida das tuas filhas. E eu quero te pedir, Espírito Santo, a tua palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, eu quero declarar agora, em nome de Jesus, que mulheres estão sendo libertas, que mulheres estão sendo curadas, que mulheres estão sendo transformadas neste momento, Pai. Em nome de Jesus, a partir de hoje, a partir deste momento, Espírito Santo, unge cada lar, cada vida, Senhor, cada mente que está ouvindo a tua palavra. Deus, nós confiamos no Senhor. O Senhor é o Deus poderoso que pode fazer todas as coisas. E não há nada impossível que o Senhor não possa fazer. Traz a cura, traz o milagre, traz a resposta, traz a solução, traz a salvação para os nossos familiares e completa, Senhor, a obra nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, aquelas que estão desanimadas, que elas venham ser ativadas agora pelo teu poder, porque é o poder do Senhor que nos coloca de pé. É o teu poder, Senhor, é através do teu poder que nós permanecemos firmes na rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida das tuas filhas, meu Pai, com toda sorte de bênçãos, e que elas recebam agora a bênção que vem somente do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Glória a Tem alguém Deus, me irmã.